Olá pessoas, eu sou o professor Samir Andrade, professor de Geografia, e hoje vamos bater um papo sobre essa questão geopolítica que está muito em voga, envolvendo o Irã, os Estados Unidos da América e outros coadjuvantes como a França, a Inglaterra, a Rússia, a China. O que é que anda se passando, né? Nos últimos dias, muitas pessoas andaram aí falando sobre uma provável terceira guerra mundial. E obviamente que estamos em épocas que isso se massifica de maneira extremamente rápida, porém a gente precisa de um olhar mais específico e mais aprofundado sobre a questão. Eu elenquei alguns pontos aqui que vocês devem conceber para conhecer um pouco da história anterior, da geopolítica anterior, até desembocarmos na atitude dos Estados Unidos em atacar uma determinada instalação militar, um aeroporto que é uma instalação militar, e obviamente o principal alvo era o segundo homem mais forte do regime iraniano, o general Soleimani. Para você entender bem, mas entender bem mesmo, né, esta questão, primeiro é necessário que você conceba o seguinte: se transporte para os anos 70. Até o finalzinho dos anos 70, o Irã, apesar de ser um país oriental, Oriente Médio, era uma nação extremamente aliada dos Estados Unidos da América. Existem falas, né, que chamavam, principalmente Teherã, a capital iraniana, né, de um pequeno pedaço do Ocidente no Oriente. O Irã era governado por um Shah, uma espécie de presidente, o Shah Reza Pahlavi, extremamente próximo do governo americano. Eis que, no cômputo da passagem do ano de 1979, a ocorrência de um evento lembrado por muitos e esquecido por outros tantos, chamado de Revolução Islâmica. O que foi a Revolução Islâmica? Exatamente, a Revolução Islâmica foi a cisão da aproximação do Irã com os Estados Unidos, quando um líder religioso, o Ayatollah Khomeini, toma o poder para si, exilado que estava, volta para dentro do Irã, conclama as massas contra as coisas ocidentais e rompe com os Estados Unidos da América. E você deve lembrar também que exatamente esse movimento da Revolução Islâmica faz com que se deflagre o segundo choque internacional do petróleo, extremamente poderoso naquela época, vindo a trazer o mundo a uma bancarrota, a uma crise global e etc. Então, veja bem, né? Horas um dia o Irã fora aliado dos Estados Unidos, agora o Irã é inimigo dos Estados Unidos da América numa região extremamente importante que é o Oriente Médio. Não podemos esquecer que nesse exato momento da Revolução Islâmica, os Estados Unidos fecham uma parceria, se aproximam daqueles que eles chamavam recentemente, anos 90, anos 2000, início dos anos 2000, de ditador, o Saddam Hussein. Provocam uma guerra entre as duas pátrias que ninguém ganha. A guerra se arrasta durante 8 anos, o que só faz aumentar o ódio de parcelas do povo oriental, especialmente do povo iraniano, contra os Estados Unidos da América e a sua geopolítica, né? A forma como eles lidam com estes povos segundo seus próprios interesses, obviamente. Não devemos esquecer que é uma região extremamente rica em petróleo. Não podemos relegar agora ainda o petróleo a segundo ou terceiro plano, visto que é ainda uma fonte de energia extremamente importante, e não só fonte de energia. Não esqueçam que o petróleo dele nós derivamos mais de 400 outros subprodutos do arcabouço industrial, do cômputo industrial. Pois bem, outro ponto que você deve lembrar é entender que quando o Irã, nesse movimento da Revolução Islâmica, ainda naquela coisa chamada Guerra Fria, se distancia dos Estados Unidos da América, se aproxima, obviamente, na época, né, anos 70, anos 80, se aproxima da União Soviética e se aproxima da China, outras duas grandes potências, obviamente. A China em franca ascensão, a Rússia em decadência, invertendo seus papéis, mas a gente não pode esquecer que são duas grandes e importantes potências bélicas, potências militares na região. Então, o Irã hoje, até hoje, um parceiro não só comercial, mas um parceiro para as questões geopolíticas
um parceiro para as questões nevrálgicas, nervosas naquela região, tem no apoio hoje da Rússia, não mais União Soviética, apoio da Rússia e apoio da China em quaisquer outras questões que envolvam o mundo ocidental como seus protetores, obviamente. O terceiro ponto que a gente vai elencar, para você entender mesmo esta questão, é você entender que a partir de 2013, 2014, e isso teve uma finalização em 2015, o governo de Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos durante 2 vezes, obviamente, né, do Partido Democrata, o partido mais brando, de uma visão um tanto quanto mais ampla em relação à geopolítica, em relação às questões ambientais e outras questões internacionais, consegue costurar um acordo com o Irã. Qual é a preocupação dos Estados Unidos da América? O Irã é uma nação que tem um programa nuclear. Este programa nuclear, ele pode derivar 2 situações. A utilização da energia nuclear para fins pacíficos, medicina nuclear, geração de energia, por exemplo, ou o desenvolvimento de armamentos nucleares, que nós sabemos desde o estouro das bombas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, suas consequências. Lembrar que aquelas bombas eram atômicas, agora nós temos bombas nucleares muito mais poderosas. E isso viria a fazer com que a região se tornasse um tanto quanto mais nervosa. Lembrar que, bem próximo do Irã, tem Israel, que é o principal aliado do povo ocidental, principalmente a Europa Ocidental, Estados Unidos da América do outro lado do Atlântico, e a preocupação de que estas armas viessem a ser utilizadas contra aliados dos Estados Unidos da América. Eis a grande preocupação da geopolítica americana, da política de Estado internacional dos Estados Unidos da América. Obama, ao fechar o acordo com a participação da França, com a participação da Inglaterra, da Alemanha, garante que o Irã terá a redução das sanções, das limitações comerciais, dos créditos, dos empréstimos, das trocas comerciais, e em troca o Irã ficaria apenas e tão somente com um lado pacífico de seu programa nuclear, esquecendo obviamente o desenvolvimento das armas de destruição em massa. O governo de Donald Trump, em sua campanha a presidente da República, né, que concretizou-se em 2017, retirou os Estados Unidos do acordo. Primeiro, ele sinalizou que o acordo era falho e que, obviamente, precisava ser revisto. Depois, unilateralmente, o governo Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo, o que causou espanto e preocupação ao restante do mundo. O Irã poderia, se uma parte saiu do acordo, o Irã poderia por si só também se retirar do acordo em retaliação à decisão norte-americana. Não fez naquele momento e porque as outras nações, partícipes também do acordo, conseguiram segurar o Irã, fazendo com que ele capitulasse, né? Não saísse do acordo, não retomasse o desenvolvimento de armas nucleares, seu principal objetivo, obviamente, etc. Um outro detalhe, né, que eu chamo aqui de quinto ponto que você tem que ver, é que a campanha do Donald Trump era uma campanha calcada na retirada das tropas americanas do Oriente Médio, especialmente do Iraque e do Afeganistão, e diminuir cada vez mais a pressão sobre aquela região e tomar de conta de outros assuntos especiais. Por isso que o ataque ao general Soleimani causou perplexidade, causou surpresa ao mundo todo. Não se esperava essa atitude, por mais que o objetivo principal ao eliminar o Soleimani, segundo os generais, segundo os comandantes, segundo quem comanda a geopolítica americana e principalmente o presidente Donald Trump, é dizer que eliminaram o mentor de ataques passados, e inclusive ataques recentes, e de supostos novos ataques, de prováveis novos ataques que viriam a acontecer às bases americanas no exterior, à população americana no exterior e também
seus aliados, né? Australianos, canadenses, franceses, ingleses, alemães, todas aquelas nações que possuem tropas dentro do Oriente Médio em apoio ao esforço norte-americano de pacificar a região. Não podemos esquecer que isso, apesar de ter causado perplexidade, é uma prática comum dos governos americanos, principalmente quando os Estados Unidos da América estão sob o controle do Partido Republicano. Os republicanos são mais conservadores, os republicanos são mais radicais, os democratas são tanto quanto mais amplos e menos radicais. Então, a atitude do governo Trump, do Partido Republicano, apesar de ter causado perplexidade, é uma atitude que, de certa forma, já era esperada em algum momento, e alguns especialistas, né, um ou outro que eu tenho escutado por aí, tanto brasileiros quanto especialistas de fora, alertaram para um fator extremamente importante. Não podemos esquecer que esse ataque, da forma como ele fora feito, sem aviso, sem pré-aviso, sem dizer, olhe, se você não parar, nós vamos atacar, etc., pode ser que esteja sendo utilizado como uma cortina de fumaça, essa é a expressão, né? Uma espécie de desvio de atenção para uma questão política interna americana, que é o processo de impeachment do Trump, que está em curso. Por mais que saibamos que o impeachment seja praticamente impossível de ser concretizado, porque o Senado tem maioria de republicanos, mas a maioria dos deputados é maioria democrata, e obviamente que eles fazem acusação ao governo do Trump, e o processo segue para o Senado, sabendo que o Senado não vai chancelar o afastamento do presidente americano. Mas apesar de ser improvável o impeachment em toda a sua concretitude, não podemos esquecer que há um processo de desgaste político muito grande, né, de um governo que por hora diz que não vai concorrer à reeleição, mas que possivelmente queira se reeleger, naquela lógica norte-americana que todos os presidentes têm pelo menos 2 mandatos, isso se ele conseguir a sua reeleição. Então fica aí essa ideia para você entender razoavelmente, né, o porquê ocorreu o ataque, a ideia da amizade antiga, né, a aproximação antiga dos Estados Unidos com o Irã. E eu termino esse nosso papo dizendo que muitas pessoas se preocuparam com a provável Terceira Guerra Mundial, mas ela é improvável de acontecer. Tá certo? Obviamente que eles chegarão quase que às farpas concretas, mas a partir daí o meio diplomático passa a atuar, e aí as agressões elas são esquecidas, elas são abonadas, e o mundo conversa diplomaticamente. Pensem que os Estados Unidos atacaram o Irã, acusando o general Soleimani e tal. Fica aí com a pergunta do porquê os Estados Unidos nunca atacaram a Coreia do Norte. Nunca tentaram matar o presidente coreano do Norte. A Coreia do Norte é sabidamente uma potência nuclear. Então, quando o Irã, que não é uma potência nuclear, tem nas suas costas 2 grandes potências nucleares, então aí você tem o fiel da conversa, aquilo que vai estabelecer o equilíbrio para que na mesa de negociação diplomática existam canais de saída para a questão. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Lembrem-se, nunca fiquem com o final da história de qualquer assunto que você queira estabelecer em geopolítica. É sempre preciso conhecer o que está por trás, aquilo que construiu a inflamação e aquilo que levou à temática que inflamou e obviamente chegou às raias das agressões, das possíveis guerras ou quase guerras, dos ataques e etc. Então, ao observarmos essa última parte dessa história, nós vimos aqui que é apenas mais um capítulo de uma história extremamente antiga e que com certeza guardará alguns belos capítulos para um futuro que se aproxima. Pois bem, ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido, porém, antes das minhas palavras finais, eu tenho um recado para vocês.
Quer passar no Enem? Então aproveita que o Já Passei tem um curso completo preparatório para o Enem. Lá você encontra aulas presenciais 3 vezes por semana, acesso ilimitado à plataforma online, videoaula com todas as disciplinas, material de apoio para cada aula, questionários online, simulados presencial no modelo do Enem, correção de redação online, material físico aliado à plataforma e muito mais. Não perca tempo. Para maiores informações, chama no WhatsApp. Então, pessoas, mais uma vez eu espero realmente que você tenha aproveitado o momento desse nosso breve papo sobre a geopolítica da questão iraniana versus Estados Unidos da América. Porém, alerto a vocês, peço, que baixem o material, deem o seu like, ative o sininho e inscreva-se no canal, obviamente. Forte abraço a todos, até a próxima.